Vamos lá, boa noite a todos. Nós estamos recebendo o profissional Paulo Gaspar, ele vai se apresentar com a disciplina de política de negociação, onde vai ter aqui, a gente pretende que o convidado exponha sobre o tema ligado à nossa matéria. Você está, então, no Teams, alguns alunos estão também te ouvindo no Teams, mas a nossa sala é presencial aqui na universidade. Está sendo projetada aqui na sala sua imagem. Então, todo mundo está te ouvindo. E os meninos, quando fizerem perguntas, fazer por aqui mesmo. Ok, Paulo? Ok, professor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, professor. Agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui com a turma da PUC de Minas, de Administração, falar hoje sobre negociação, estratégias de negociação. Para que vocês me conheçam um pouco o meu histórico, meu nome é Paulo Gaspar, eu sou vereador aqui em Campinas, mas, como se diz na política, eu estou vereador, né? Eu não sou vereador, é o meu primeiro mandato, eu tenho apenas 1 ano e 3 meses aí de mandato, é muito recente, né? E ainda mais numa época de pandemia, onde só agora estamos tirando as máscaras, então tudo nas conferências virtuais ainda, votação virtual, então uma coisa assim muito nova ainda e que não deu nem para sentir o sabor ali de estar numa tribuna e debatendo presencialmente com os colegas. Mas, dentro desse ambiente político, antes da gente falar da negociação dentro do ambiente político, eu tenho uma carreira feita na arquitetura e no urbanismo, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, até os 52 anos, praticamente, 40 anos aí dentro da profissão como arquiteto, sempre na atividade liberal, sempre dentro sendo um profissional autônomo e fugindo da esfera pública, né? Eu sou daqueles liberais raiz mesmo, que sempre via a burocracia e a falta de transparência do jogo político como uma coisa que a gente deveria se manter à distância, né? Então, dos 12 anos até os 52 anos da minha vida, hoje eu estou com 59, ou seja, há exatamente 7 anos atrás, essa chave deu uma virada, né? Eu saí da esfera da iniciativa privada para ir para a esfera pública. Mas isso também não foi uma coisa de caso pensado. O meu interesse pela política surgiu na época dos movimentos de rua, em 2015, que eu comecei a me interessar, e aí sim, pela primeira vez na vida, eu fui começar a estudar política de fato, como é que funcionava o jogo político, né? Até então eu era o famoso analfabeto político. E, portanto, 7 anos da minha vida, recentemente, dedicados à esfera pública, né? Mas, mesmo nesses 7 anos, até 2 anos atrás, eu não tinha o mínimo interesse em me tornar um vereador. Então, isso foi acontecendo de uma maneira muito espontânea, de acordo com a situação, né? E dentro de toda essa carreira de 40 anos de vida privada e agora recente vida pública, a estratégia sempre foi vital e também o poder de negociação, né? A gente, para saber negociar em qualquer ambiente, seja na esfera pública ou privada, primeiro você precisa negociar com você mesmo, né? Dizendo, porque você tem que acreditar no seu produto, você tem que acreditar nos seus valores, naquilo que você acredita, e você tem que traçar uma estratégia para você mesmo, para alcançar os seus objetivos. E tanto na privada quanto na pública, você também vai ter que negociar isso com a sua família, né? Você já nasce dentro de um ambiente familiar, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois, um belo dia, você vai casar, se não casou ainda, você acaba casando. E aí você meio que troca de família, mas não troca, né? Você se dedica mais à sua esposa, seus filhos, marido e tal, e os pais e os irmãos deixam um papel secundário. Mas essas negociações familiares, elas jamais vão abandonar a sua vida e elas vão ter um peso muito grande na sua vida profissional, né? Então, toda a carga hereditária que a gente trouxe desde o nascimento até aqui, mesmo que não seja de uma forma consciente, de forma inconsciente e principalmente emocionalmente,
ela vai fazer parte da sua personalidade, das suas características, e ali, na sua maneira de ser, na sua maneira de se expressar, é que você vai ganhar as amizades ou as inimizades gratuitas, que é uma coisa que pesa muito nas negociações também, né? A forma como você se expressa, se você é uma pessoa que escuta os outros, uma pessoa que sabe se colocar na posição do outro, que procura entender a argumentação da outra pessoa, você procura entender o contexto, o seu contexto, o contexto do seu cliente, da pessoa que está falando com você, você cria a famosa empatia ou antipatia, e isso vai ser determinante no sucesso da sua negociação. Então, para eu me dedicar a qualquer objetivo, eu vou ter que fazer primeiro essa negociação comigo mesmo, com o meu emocional, com o meu intelectual, com o meu espiritual. Eu vou ter que estar bem comigo mesmo, ciente daquilo que eu quero e dos meus valores, para que realmente essa carreira profissional seja meritória e que a gente tenha satisfação diária em poder exercer esse labor, porque a gente sabe a complexidade que é a vida, a nossa vida diária, né? Com tantas contradições, com tantas informações, e é um turbilhão de desafios a cada minuto, onde você tem que fazer escolhas a todo momento, é uma pressão interna muito grande sobre si mesmo, onde você tem que estar revalorizando seus valores, né, a todo momento e fazendo escolhas. Então, tudo começa na esfera pessoal familiar, para depois ela ir para a esfera profissional. Bom, no meu caso, né, na minha vida privada, primeiro eu preciso ser um bom técnico, eu preciso dominar o assunto, a área que, no meu caso, é arquitetura e urbanismo, fiz colégio técnico, trabalhei a vida inteira e fiz faculdade, e me lancei ao mercado do trabalho. Essa parte todas vocês já sabem. E aí eu fazia residências para as famílias, eu me envolvia demais com o cliente, né, com a esposa, com o marido, com os filhos, para fazer a casa onde eles iam morar. Então, é um convívio transparente, uma relação de confiança, de cumplicidade entre o profissional e cliente, de forma muito transparente. Então, desde o primeiro dia, você fala dos objetivos desse casal, do orçamento que ele disponibiliza, o prazo que ele quer o produto dele, e aí você traça as suas metas, suas estratégias, você tem a sua equipe, o seu time, você foca naquele objetivo e você entrega o produto, e ali depois você vai ter uma propaganda que o seu cliente satisfeito vai ser a propaganda do seu próximo negócio que você vai fechar. Muito bem, isso é o cenário da iniciativa privada. Quando você entra para a esfera pública, isso muda radicalmente, porque você está entrando num território onde as regras não são claras. Aparentemente, elas são. Existe um jogo político com regras determinadas, onde nós temos uma Constituição federal, uma Constituição estadual, uma Constituição municipal, que é a orgânica do município, no caso aqui de Campinas, né? E você tem o papel dos diferentes parlamentares, no caso, vereador no município, deputado estadual a nível estadual e o federal na União, né? Você tem ainda senadores, isso são os cargos do legislativo. Aí você tem os cargos do executivo, que são os prefeitos, governadores, presidente da República. Muito bem. Cada um desses tem um papel definido dentro da política que é muito transparente e que qualquer um pode saber como deve se portar. Quando você entra para jogar o jogo, ou seja, você foi eleito, seja para vereador, para legislativo ou executivo, ali o bicho pega, vamos falar assim na gíria, né? Eu costumo dar um exemplo seguinte: quando você está do lado de fora, que você não tem um cargo eletivo, você é como um torcedor na torcida, você está vendo o jogo de fora e você sabe, todos nós somos técnicos, né? Esse técnico escalou esse cara está jogando mal, tira esse cara, põe aquele outro. Esse cara não devia estar jogando na defesa, devia estar jogando no ataque. Então a gente tem aquela visão pessoal do jogo, da nossa estratégia, e a gente xinga ali toda hora o juiz, que não apitou a falta, deixou de apitar, enfim, né?
Quando você se elege, você é jogado dentro do campo. Você é obrigado a jogar. Você não é mais um espectador. Então, se você xingar o juiz, você vai ser expulso. Se você tiver essa maneira agressiva que você tem fora do campo, dentro do campo, você vai ser um jogador que vai viver fazendo falta ali ou vai ser expulso, enfim, ou vai se machucar. Então, você tem que entender como é que é a regra do jogo ali dentro do campo, e aí você muda totalmente a sua postura. Então, ao entrar de mandato de vereador, a minha postura mudou radicalmente, porque antes eu era um cara que ficava sentado na plateia e apontando o dedo na cara dos vereadores do que eles tinham que fazer ou não tinham que fazer, e colocando críticas nas redes sociais e tudo mais. Quando você entra lá, você é o contrário, você é a vidraça, né? E você deixou de ser pedra. E aí você vai entrar na vida pública e a sua vida vai ser ficar totalmente às mostras para todo mundo saber. Então, quando você resolve fazer aquela negociação, aquela primeira negociação, como eu disse para vocês, onde eu quero entrar para a vida pública, eu tenho que ter ciência de que essa estratégia de observador e jogador vai acontecer na tua vida. A partir do momento que você vai para o campo, está todo mundo te observando, você não tem mais vida privada, você está nas redes sociais o tempo todo e você está tomando pedrada e sendo xingado o tempo todo e sendo cobrado que você faça gol, enfim, que você jogue bem, né? Muito bem. Então, todos nós que entramos para a política queremos ser um bom jogador, ser reconhecido pela torcida, fazer um bom contrato com o time, né? E para isso, então, dentro do ambiente político, além da negociação individual minha e familiar para eu entrar no jogo, já superamos essa etapa. Qual é a próxima negociação que eu tenho que fazer? Eu preciso ter um partido político, porque aqui no Brasil ainda não existe uma candidatura avulsa, e eu preciso ter uma equipe com que eu vá trabalhar, que eu possa contar, seja na época de campanha ou seja depois de eleito, né? Normalmente, as pessoas que você já vem trabalhando na campanha, você já vem com esse time meio que formado, que foi o meu caso, né? Eu, lá de trás, quando me convidaram e eu resolvi entrar no jogo, eu já tinha essa equipe já pensando a posição e como que eu ia escalar essa equipe se eu entrasse lá. Eu já sabia quantos cargos que tem um vereador, o que o vereador faz e o que cada um tinha que fazer para esse time fazer a diferença, né? Então, tanto no caso do vereador como em qualquer empresa, qualquer escritório, não existe uma pessoa que faça sucesso sozinha. Ela depende de um time, né? Senão ela vai ser sempre muito pequena e não vai fazer a diferença de resultados. Então, para ela ter produtividade, para ter visibilidade, ela vai ter que ter produção, e para isso ela vai ter que ter uma equipe, né? Então, no meu caso, eu tinha essa equipe, e a escolha do partido é fundamental, porque cada partido vai determinar a estratégia que você vai jogar o jogo. Você vai, dentro do campo, você vai jogar na defesa, você vai jogar no meio de campo, ou você vai jogar no ataque, né? Então, cada partido dentro do jogo político tem uma forma de atuação. E a grande maioria dos partidos, eles não têm uma posição ideológica, né? Cada partido, como vocês sabem, é uma empresa. O partido é uma empresa que visa lucro. Infelizmente, não deveria assim, mas é. A maioria dos partidos visam lucro, visam poder, visam negociação de cargos, permanência de tráfico de influências, etc., etc., que é o jogo do poder, né? Então, o partido ele se fortalece com quanto mais deputados, mais vereadores, mais senadores, quanto mais figuras ele tiver dentro dos parlamentos, dentro das casas legislativas e das câmaras municipais, mais poder vai ter esse partido. E dinheiro, né? Quando a gente fala poder, vocês viram que esse ano nós tivemos um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais para se gastar em campanha política. E nós temos, além do fundo eleitoral de campanha, um fundo partidário
de 1 bilhão por ano para os partidos gastarem do jeito que bem entenderem. Então, é uma indústria de dinheiro que é tirado do bolso do contribuinte através dos impostos, que ao invés de ir para fazer educação, saúde e segurança, está indo para financiar a campanha de político, né? Então, isso é um tremendo de um poder. Fora isso, que é um privilégio legal aprovado no Congresso Nacional, você tem todas as regalias e privilégios da classe política, né? Então, os super salários, as super aposentadorias, os carros oficiais, os apartamentos funcionais. Eu estou falando de uma maneira genérica, porque cada cargo, cada instância, cada cidade, cada assembleia vai ser de um jeito, né? E claro que lá em Brasília é o concurso dos privilégios e da corrupção, né? Que nós sabemos que ali é o ápice, né? Mas começa no município. Os quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil é a mesma regra que opera de lá em Brasília e tem total ramificação e ligação de um com o outro. Então, o vereador da menor cidade aqui do Brasil, ele tem conexão direta com o dono do partido que está lá em Brasília. E a coisa acontece como numa árvore, assim, aquela ramificação toda que está tudo interligado e não existe nada ali que não passa desapercebido e controlado de cima para baixo, né? Então, por que é importante você entender isso? Para você saber o que você vai fazer dentro desse jogo, né? Isso que eu estou falando para vocês é o famoso sistema, né? Que todo mundo já ouviu falar, né? O sistema, parceiro, o sistema, ele é difícil. E aí, quando você vai entrar para a política, você tem que escolher. Bom, eu vou entrar nesse jogo sabendo que ele é de carta marcada, que ele é o jogo de poder e que ele não tem regras claras, porque tudo vai acontecer nos bastidores. As regras claras que a gente sabe que está na Constituição é só a capa, né? É só a casca. O grosso vai acontecer o que a gente não vê, o que a gente não vê. A parte que a gente vê é a menor parte, é igual ao iceberg, né? Você vê só a pontinha dele. E ali nas profundezas está a grande maioria do jogo político, né? Então, se você vai entrar nesse jogo, se você se predispõe a entrar nesse jogo, você precisa saber, primeiro, qual é a sua estratégia, qual é o seu objetivo e como que você vai sobreviver nesse ambiente. E aí a gente entra na questão da boa política e da má política, né? Como em qualquer profissão, qualquer área, você tem bons profissionais e os maus profissionais. E na política não podia ser diferente, até pelo contrário, é a profissão que não é profissão, ela é um ambiente onde você não deveria ter essa característica de profissão, ela deveria ser algo voluntário, algo como se fosse uma missão realmente de fato, né? Mas na prática, a grande maioria dos partidos, como eu já disse, enxergam a política como um grande negócio, um negócio para você se perpetuar no poder e ter influência no poder. Existe uma outra maneira de você enxergar esse jogo, que é a boa política, onde você vai servir aos cidadãos, servir à população e não servir aos seus interesses pessoais, né, ou partidários. Então, basicamente, aí você divide o cerne da questão da má política e da boa política. Claro que a grande maioria, e a gente vê pelos resultados das nossas políticas, como todo cidadão se revolta todo dia com as notícias, né? A gente vê que a grande maioria opta pelo caminho fácil, pela má política, pela perpetuação do poder. E por que as pessoas optam por isso? Uma boa parte delas quer entrar lá para se dar bem mesmo. Uma outra parte ela vê como uma profissão, como uma área de atuação, e ela enxerga que esse sistema não pode ser mudado, e ela se entrega, ela lava a mão igual Pilatos, e se entrega, fala, bom, eu não tenho o poder de mudar o sistema, mas eu vou me beneficiar dele. Eu não posso fazer nada para mudar isso. Então, acaba fazendo vista grossa para tudo que acontece ali,
e acaba fazendo parte desse sistema que antes a pessoa via com maus olhos, mas ao se deparar com a realidade do sistema, ela se entrega e lava as mãos. E existe uma minoria que enxerga tudo isso como uma grande missão a ser cumprida com um idealismo, né? Que é o meu caso. Eu enxergo como um ideal, e aí, para você sobreviver dentro desse ambiente, você vai ter que se entregar a esses valores, né? E isso vai ser fundamental para o sucesso da sua missão, do seu trabalho, das suas estratégias de negociação. Quando você for negociar um projeto, no meu caso, um projeto parlamentar, eu vou ter que ter bem claro que eu estou ali para defender os meus valores e aqueles que eu vou estar conversando ali, o interesse deles é outro, é poder, né? E aí eu tenho que saber entender como funciona esses diálogos e aí, sem me corromper, porque a gente sabe que existe o problema da corrupção, existe um outro problema que a gente chama de patrimonialismo, onde as pessoas se utilizam da máquina pública, dos bens públicos para interesses pessoais. Existe o clientelismo, onde é aquela coisa do me ajuda que eu te ajudo. E existe o corporativismo, onde você vai ter o lobby de corporações para obter privilégios, né? Então, vocês vejam que é um campo minado, onde você fala assim, poxa, mas eu consigo viver nesse ambiente, atuar nesse ambiente, ter bons resultados nesse ambiente, sem me corromper, sem fazer vista grossa, sem compactuar com qualquer coisa errada? Consegue. Isso é possível. Até porque essas coisas não acontecem, como eu disse, na parte visível, né? Então, para você ver tudo a parte que você não quer ver, você vai ter que estar num outro nível da política e que realmente eu nunca vou estar ali para ver, porque você já coloca as condições quando você entra no jogo, assim, todo mundo já sabe que o Paulo Gaspar é um liberal que defende princípios, ideias, no qual o partido que eu estou representa esses princípios e ideias. Então, isso é muito claro. Da mesma forma, por exemplo, que existem os partidos de esquerda, por exemplo, que têm esse ideal do lado deles, lá de uma outra maneira, né? Então, para vocês terem uma ideia prática, na Câmara Municipal aqui de Campinas, nós temos 33 vereadores, nós temos 6 vereadores que são dessa esquerda radical, que tem um perfil que defende uma ideologia marxista. Você tem 25 vereadores que não têm ideologia nenhuma, que eles são da base do governo e que eles estão ali para satisfazer os interesses do governo, sejam bons ou ruins, eles são aquela tropa de choque que vai defender os interesses do governo. E você tem eu ali como também um idealista, só que não é aquela ideologia marxista, é uma ideologia liberal. Eu trabalho para defender o cidadão que paga imposto, esse é o meu principal objetivo. E eu tenho mais um ali que defende corporação, né? Eu não vou citar o nome aqui de corporação, mas assim é um parlamentar que defende uma corporação, né? Então você tem assim 4 perfis ali dentro da Câmara. Por que é importante você entender isso? Porque você vai conversar com cada um deles de uma forma diferente. Você vai usar uma linguagem diferente, você vai usar uma abordagem diferente quando você for falar com cada um deles, porque os interesses deles e a visão deles de mundo é diferente da nossa, da minha, da sua. Então você precisa, como bom estrategista e negociador, saber entender esse cenário. Você se encontra dentro dele, você sabe se você é minoria, se você é maioria, você sabe o teu peso ali dentro daquele cenário, daquela discussão, daquele debate, e aí sim, você se colocando diante desse contexto e pensando nas possíveis argumentações que esses seus colegas de tribuna ali, de Câmara, vão ter para debater aquele projeto específico, você vai usar
aqueles argumentos que você tem para convencê-los de que a sua verdade é a que deve prevalecer. Então, tudo que eu acredito e eu defendo, que são os meus valores, são a minha verdade. E essa minha verdade, ela não pode prevalecer a todo custo sobre a verdade de qualquer outro colega, né? Então, a gente vai, primeiramente, dentro de um ambiente de política, sempre respeitar de forma impessoal a posição partidária de qualquer colega. Então, a gente vai divergir em ideias e não vamos levar para o lado pessoal. É a primeira coisa para você manter a sua sanidade mental. Para você viver e conviver num ambiente político, você precisa ter muito claro que você não pode levar nada para o âmbito pessoal. Você tem que chegar na sua casa, depois de um debate de 5 horas, colocar sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Você precisa estar muito bem centrado com você e para não se deixar contaminar com as diferentes ideias e críticas que você vai sofrer e às vezes até violências, ataques de todos os tipos e contradições que possam vir diante da sua defesa. Você tem que ter essa clareza de pensamento e de sentimento dentro de você, porque você vai lidar com isso todos os dias da sua atividade parlamentar. E se depois dos seus 4 anos de mandato você quiser continuar ou para uma reeleição, ou para um outro cargo, continuar na vida pública, você vai ter que cada vez mais aperfeiçoar esse teu lado emocional, intelectual, para você sobreviver nesse ambiente e ainda sendo querido nesse ambiente. Então, eu posso falar por mim que dentro da Casa aqui Municipal de Campinas, com esses 33 vereadores, temos muitas brigas, no bom sentido, de diferentes ideias, ideologias, mas acabou ali a sessão, a gente se cumprimenta, se despede, não queremos nada de mal para ninguém pessoalmente. Isso pode soar, às vezes, até para quem está de fora, como uma hipocrisia, né? Poxa, os caras vão lá, se xingam, se matam na tribuna e depois vão comer uma pizza junto. Não é o meu caso, eu não vou comer pizza junto, mas poderia até comer, desde que você não fizesse esses debates como sendo um teatro populista, de caso pensado, mas sim como uma atitude normal de um parlamentar. Então, essa convivência nesse ambiente tão plural, tão diverso e tão cheio de minas, né? É um campo minado, realmente, porque dentro da atividade política você tem muita gente querendo puxar o seu tapete. Então, diferente da iniciativa privada, onde você tem regras claras, onde você tem uma competição sadia pelo mercado, onde todo mundo vai competir com as mesmas oportunidades, dentro da política você é um campo totalmente desigual, porque tem uns que podem mais que os outros, tem uns que têm mais teto, tem mais telhado que os outros, tem mais costa larga, e ali, por exemplo, no meu caso, eu tenho projetos que jamais irão passar naquela casa enquanto eu for o único que pensa daquele jeito como eu sou hoje. Então, projetos que vão combater privilégio, que vão combater corrupção, que vão pedir transparência, são os mais difíceis de passar na casa, porque a gente vai bater de frente com interesses corporativos e partidários. Se eu for propor projetos que são de interesse comum, então eu vou pedir uma obra pública que todo mundo vai se beneficiar, eu vou fazer um projeto que não vai mexer com o privilégio de ninguém, esse projeto vai ser aprovado, porque vai ser mais facilmente aprovado. Mas mesmo que ele seja um projeto inocente, ele pode nem ser pautado e nem aprovado de acordo com o meu comportamento. Então, na maneira como eu disse, que eu me enxergando como minoria ali e acreditando que a gente possa fazer a mudança na política através do exemplo, que é o que a gente faz, né? Nós procuramos fazer dentro do mandato um trabalho diferente, gastando menos, com mais eficiência
e batendo sempre nessa pauta da eficiência dos gastos públicos e que o Estado precisa economizar e que a gente precisa nos tornar mais eficiente e defendendo o livre mercado e coisas desse tipo, né? Isso vai totalmente na contramão do que normalmente se fala dentro das casas legislativas. E se eu for voltando novamente ao exemplo do jogador no campo de futebol, se eu for um jogador só de ataque, nem os projetos inocentes, vamos dizer assim, que eu queira pautar lá, não serão aprovados, porque existe a tal da retaliação política, né? Então, se eu for o cara que vai subir na tribuna só para atacar os outros, só para criticar, eu, por ser minoria, eu vou ser retalhado e nada dos meus projetos irão ser pautados na casa, muito menos aprovados, né? Aí é uma escolha que eu faço. Eu quero ser esse cidadão, eu quero ser esse parlamentar que vai lá só jogando para o meu público, e aí eu posso até ser reeleito, eu posso ficar vários mandatos me reelegendo em cima dessa atitude populista, né? O que é o populismo? É jogar para a torcida. Mesmo sabendo que aquilo não vai ser efetivo, que não vai produzir resultados, mas eu sei que se eu ficar criticando, só criticando, eu vou agradar o meu público que me elegeu lá, que tem vontade de ficar xingando os governantes. E ele se satisfaz com isso. Então, eu posso fazer esse jogo. Agora, se eu quiser ser um cara propositivo, pragmático, e querer fazer com que o meu mandato valha a pena, eu vou ter que saber conversar com todos os atores desse jogo e vou ter que articular para que esses projetos sejam aprovados, mesmo aqueles que eu acredito que vão direto na raiz, mexer na raiz dos problemas lá dos partidos, e se não for possível, que seja pelo menos aqueles que vão se beneficiar a maioria, seja da população ou de todos os partidos, né? Então essa tem sido a minha postura nesses 1 ano e pouco de mandato. Desde o primeiro dia eu tenho procurado fazer um mandato construtivo, então nisso é fundamental o bom relacionamento com cada parlamentar, você ir em cada gabinete, conhecer cada vereador, conhecer quem são as pessoas que trabalham com esse vereador, o que esse vereador pensa, o que ele defende, qual é a atuação dele. Você ter um relacionamento respeitoso durante as reuniões, fazer bons debates com argumentos técnicos, sem levar para o lado pessoal, para o lado emocional. Quando você é atacado, procurar você agir com diplomacia e tentar mostrar o outro lado. Muitas vezes isso se torna muito difícil, então é muito importante que você tenha um equilíbrio emocional muito bom para que você não caia nessas armadilhas, porque basta você escorregar uma vez ali para você, às vezes, ficar marcado para o resto da vida, seja por uma resposta mal dada, seja uma possível agressão, a gente já viu casos aí que acontecem, né? Ou hoje em dia, como a gente já viu também, você vaza um áudio, quer dizer, você não tem mais só aquela coisa de você, não, você é responsável por aquilo que você falou na tribuna, não, você é responsável 24 horas do seu dia. Se vazar um áudio seu, uma conversa de telefone, uma conversa de pé de orelha, que você falar uma coisa mal colocada, não digo nem imoral ou de corrupção, nada disso. Se você falar uma coisa maldita, uma frase fora de contexto, fora de lugar, aquilo pode ser usado contra você, né? Então é um caminho, e assim, quando você tem umas costas largas, se você tiver dentro de um ambiente onde você tem uma boa aliança partidária e você tem muitos amigos, vamos falar português claro, dentro da Câmara, você pode, às vezes, até fazer umas bobagens aí que não vai acontecer nada com você. Mas no meu caso, ou no caso de uma pessoa que está ali sozinha, lutando contra, fazendo tudo diferente e querendo mudar isso, você vai ter que ter uma atitude ilibada. Você vai ter que ser um cara 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os 4 anos de mandato e, se possível, a vida toda, que você seja um exemplo daquilo que você fala, né? Então, não pode existir diferença no que você fala e naquilo que você faz. Você não pode ser pego em contradições, né? A política não admite esse tipo de erro para quem
está entrando num ambiente de minoria. Então, tudo isso que eu falei para vocês, basicamente eu falei para vocês que a dificuldade que é esse jogo, o objetivo que você tem para entrar nesse jogo e como que você vai viver dentro dele e aí obter resultados positivos. Então, dentro desse 1 ano e meio de mandato, eu estou muito satisfeito com os resultados. Nós já entramos com mais de 40 projetos no Legislativo, já temos 10 aí em vias de aprovação, muito acima daquilo que a gente esperava, e temos também um trabalho muito positivo com o governo. Então, tamanho foi o nosso sucesso dentro da Casa Legislativa que nós extrapolamos isso e trabalhamos intensamente com o Executivo. Isso não é normal, é normal isso só para quem é da base do governo. E nós, por não sermos base do governo, e estamos trabalhando até muitas vezes mais do que qualquer vereador da base, porque como nós temos uma equipe altamente capacitada, o próprio governo confia na nossa capacidade e pede esse nosso auxílio. Então, basicamente, a gente age como um consultor ali dentro da prefeitura, atendendo diversas secretarias e principalmente dentro da minha praia, que é arquitetura e urbanismo. Nós estamos ajudando a melhorar muito a qualidade das leis aqui no município e ajudando, paralelamente, o governo a obter ótimos resultados, né? Então, isso que eu coloquei para vocês, posso dizer que nesse pouco mais de um ano, foi surpreendentemente positivo essa minha experiência dentro do Legislativo, com resultados muito além do esperado, com muitas, eu disse das 10 leis minhas que em vias de aprovação, mas a gente aprovou mais umas outras 10 do governo, onde a gente teve participação fundamental. Aprovamos várias emendas nos projetos do governo, fizemos muita costura política, vamos falar assim, para que muitos projetos acontecessem, que sem a nossa participação não aconteceria, e, ao mesmo tempo, sem fazer o jogo da má política, sem obtendo nenhum resultado pessoal em troca, e ganhando reconhecimento até daqueles que não concordam com a nossa forma de atuar, não concordam com nossos valores, mas reconhecem as nossas atitudes e, vamos dizer assim, eles não se orgulham, né, mas assim, admiram, acho que é a palavra, né? Ver que existe nobreza e honra dentro da política, mesmo que não estejamos do mesmo lado, no mesmo time, mas isso é muito bonito de ver. Quando a gente consegue conviver dentro de tantas diferenças e ter tantos resultados, a gente acredita, sim, que a gente pode mudar o Brasil, que a gente pode fazer um país muito diferente daquilo que a gente tem. Então, eu acho que eu fico por aqui, eu já falei bastante, eu vou abrir para as perguntas aí de vocês e agradeço essa oportunidade para falar um pouco de mim e do trabalho do vereador. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Boa noite. Beleza. Minha pergunta é a seguinte: você, como vereador, convive em situações de tensão ao negociar, certo? Como fazer Sim. com que essas circunstâncias não alterem significativamente o seu comportamento e as suas táticas como negociador? Deu uma falhadinha aqui. Você pode repetir a pergunta? É o seguinte: você, como vereador, convive com situações de tensão ao negociar, né? Como Sim. fazer com que essas circunstâncias não alterem significativamente o seu comportamento e as suas táticas como negociador? Perfeito. A tensão ela é constante, são muitos interesses em jogo, né? Existem as sessões plenárias que a gente debate, existem os projetos que são articulados fora das sessões, mas essa tensão ela é diária, os desafios são diários e tensos. Para a gente não perder o foco e obter aqueles resultados que a gente almeja e a estratégia nossa vale a pena, a gente precisa acreditar muito no produto que a gente vende, né? Que são os valores que eu citei aqui para vocês. Quando a gente tem esse norte,
muito bem claro do foco que a gente tem, da onde a gente quer atingir, vai acontecer dentro das negociações diversos pontos de vista contrários, muitas vezes raivosos, né, que vêm, pessoas que te colocam o dedo na cara, que falam coisas que você nem imaginava que iria escutar, e que às vezes até pode estar na tribuna, às vezes fora da tribuna, num outro ambiente, um ambiente mais privado também. Então, esses ataques são constantes, seja no cenário oficial ou extraoficial, né? E você tem que saber muito bem aonde que você está pisando, com quem que você está falando e de que forma você está falando, né? É muito importante você se situar e contextualizar tudo isso para você ter a atitude correta, porque cada situação tem a sua senha exata, a sua maneira de falar. Então, tem a hora que você tem que jogar no ataque, tem a hora que você tem que jogar no meio de campo, tem a hora que você tem que jogar de zagueiro, tem a hora que você tem que ser goleiro, né? E é muito importante você ter esse discernimento. Quando você faz isso com consciência, com convicção e sem se abalar pelas situações que venham para te tirar desse objetivo, né? Quando você tem isso muito claro, emocionalmente falando, as pessoas vendo que você não se abala, que você não abre mão dos teus valores, e que por mais que elas tentem te tirar, que muitas vezes acontece isso de forma consciente, elas tentam te tirar da situação, aí você consegue manter esse foco. Então, acho que é muito importante você ter esse objetivo muito claro para você, no teu coração, na tua mente e com a tua equipe, né? Lembrando sempre que você nunca vai fazer esse trabalho sozinho. Qualquer pessoa da tua equipe der uma escorregada, se o time não tiver coeso, isso vai acabar te afetando também. Então, é isso. O emocional e o mental tem que estar juntos o tempo todo. Boa noite, Paulo. Meu nome é Eric, sou um dos integrantes do grupo. Primeiramente, gostaria de te agradecer novamente por aceitar nosso convite. E você falou bastante para a gente aqui sobre o convívio, né, no parlamento, na Câmara dos Vereadores, no dia a dia. E minha pergunta é o oposto disso. Eu gostaria de saber um pouco como é que é o convívio com o povo, né, a população em massa. Porque os vereadores são os políticos de mais fácil acesso que a população tem para contatar, para solicitar melhorias, né? Eu queria saber como é que funciona a negociação com a população, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa tem um nível de conhecimento diferente, uma forma de se expressar. Queria saber um pouco como é que é negociar com a população em questão de quando elas solicitam melhorias para os bairros, para a cidade, como é que funciona essa conversa com o povo em si? Excelente pergunta, Eric. O vereador, a forma como ele vai atuar durante o seu mandato vai depender exatamente da forma como ele fez a campanha dele. O que ele vendeu na campanha, ele vai ser eternamente refém daquele discurso. Eu, no meu caso, sou um vereador completamente do perfil normal. O perfil normal é aquele vereador que cuida do seu bairro, né? Então, ele é o dono da farmácia, é o dono de algum estabelecimento ali no bairro, ele foi eleito pela população, e ali ele vai ficar cuidando do bairro, né? A gente chama de zeladoria, né? Ele fica fazendo zeladoria de bairro. Eu, ao contrário, eu não prometi nada disso durante a campanha, então eu não tenho esse tipo de cobrança. Ah, tem um cidadão que vem reclamar da rua dele, da praça do bairro dele? Tem. Só que quem executa serviços públicos de zeladoria é o Poder Executivo, ou seja, a prefeitura, não é o vereador. O vereador, sim, cabe a ele escutar e levar as demandas para a prefeitura, quando for o caso, né? Quando não existir canais que diretamente o cidadão possa fazer isso com a prefeitura, ele vai procurar o vereador, mas o vereador não é para estar dando jeitinho para ninguém, nem fazendo favores pessoais, que é o que normalmente acaba acontecendo, porque o vereador tem um interesse nisso também, de fazer aquele tal do clientelismo que eu falei aqui, e aí ele ficou refém desse discurso na campanha, que ele falou que ia fazer isso, ele vai ter que fazer isso durante todo o mandato, e se não fizer, a população lá no bairro vai parar ele na rua, vai bater na casa dele, né? Então, esse é um perfil clássico do vereador que toma conta de bairro, e aí ele simplesmente está usando uma prerrogativa que é da prefeitura e dizendo que é ele que está fazendo, né?
No meu caso aqui, eu não tenho, muito pouco, assim, do que eu faço em relação a isso. Quando o cidadão vem solicitar, existe um canal aqui em Campinas que chama o telefone 56, ele liga para a prefeitura, ele faz a chamada lá para o problema que ele quer. Aí eu falo para o cidadão, me encaminha o protocolo e eu vou acompanhar. Então, eu acompanho, se o protocolo não for atendido, eu vou lá e cobro a secretária. Secretária, por que esse protocolo não foi atendido? Por que o outro passou na frente? Esse tipo de coisa. Então, eu dou essa assessoria, porque é uma das competências do vereador, atender a demanda da situação, mas eu não faço disso o carro-chefe do meu mandato. O meu carro-chefe são políticas públicas que atinjam a toda a população e não para fazer zeladoria de bairro. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Leandro está falando. Eu queria saber como que funciona a negociação junto aos seus colegas vereadores, né? Quando você tem algum projeto, se você tem alguma estratégia de negociação com esses vereadores para tentar convencê-los a aprovar o seu projeto. Como eu disse para vocês, o meu objetivo ali, por ter essa ideologia de defender o pagador de impostos e defender valores, eu não tenho negociações do tipo, o que eu posso fazer para você aprovar, para eu te ajudar aqui, você ajudar ali. Isso eu não faço. O que eu tento fazer é mostrar para eles que esse projeto vai ser bom para eles também e para toda a cidade. Porque cada vereador quer saber assim, o que eu vou ganhar com isso, se eu te ajudar a aprovar esse projeto, né? Ele pode, às vezes, nem falar para você de forma explícita, objetiva, mas ele sempre vai querer saber qual o proveito que ele vai tirar daquilo. Dificilmente ele vai te ajudar ou vai conversar com os parceiros dele para te ajudar a aprovar nisso, ou vamos aprovar o projeto do Paulo aqui, porque ele é bacana, o projeto é bacana. Não, alguém vai querer levar alguma coisa em troca, assim, capital político, enfim, né? E aí a gente procura argumentar com os colegas, olha, isso aqui é interessante para a cidade, porque vai economizar recursos públicos, então a população vai ser melhor atendida. Então, existem muitos projetos de lei que são mal formatados e a gente vai lá e faz consultoria técnica e conversa com os atores envolvidos para que esses resultados sejam melhores, né? Então, normalmente, você vai escutar ali dentro da iniciativa privada, dentro da população, o que pode ser feito para melhorar aquele projeto, naquele caso específico. E aí, com esses argumentos, você consegue convencer objetivamente. Então, basicamente é isso, mostrar para os colegas coisas que eles não estão enxergando, né? Olha, esse projeto é bom por causa disso, disso e disso. E já aconteceu casos do nosso projeto ser tão bom que o prefeito chega e fala assim, eu quero esse projeto para mim, eu não quero que seja o Paulo, eu quero que seja do governo. E já aconteceu isso com 2, 3 projetos nossos que, naturalmente, nós falamos, toma aqui, apadrinha o projeto, que o importante é que ele seja aprovado. Então, basicamente é isso, diálogo, mostrar o seu ponto de vista e mostrar que é bom para a cidade. Mais alguma pergunta? Ok. Paulo, eu gostaria muito de agradecê-lo. Nós fizemos 4 observações aqui no quadro. Nós vamos agora dirigir para os meninos uma provocação do trabalho. Desde já te agradeço muito. Vou deixar você aí com um recado final desses alunos nossos que estão formando agora em administração. Então, finaliza o recado, senhor. Obrigado, professor. Quero agradecer mais uma vez aí o espaço, dizer para o pessoal que está nos assistindo aí que vocês têm um caminho muito longo pela frente. O Brasil é um país assim incrível, com muito potencial, e a gente precisa de vocês. A gente precisa de pessoas que vistam a camisa da população brasileira, né? Vocês queiram deixar o seu legado, queiram deixar a sua marca, queiram fazer uma diferença realmente na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que convivem com você, mas também na vida de pessoas que não convivem com você e que, de alguma forma, você vai ajudar, seja direta ou indiretamente, através do seu trabalho, das suas atitudes.
Então, esse é o recado que eu digo, que a gente deve lutar para que o Brasil seja um país melhor para todo mundo, e se a gente tiver esse altruísmo, esse grande ideal acima dos nossos interesses pessoais, com certeza o nosso dia a dia vai ser muito mais melhor, vai ser muito mais produtivo, e nós não vamos ter as frustrações do dia a dia, que elas virão, mas quando você se lembra desse objetivo maior, você sempre vai erguer a cabeça e continuar e não vai se abater. Obrigado, professor. Um abraço para você, boa gestão aí, bom mandato, viu? Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Igualmente, tchau, tchau, à disposição. Meninos, interessante, né? Ver